Saudações a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, gratos a Deus, por sua imensa graça e por suas ricas misericórdias e a bondade divina, E o seu amor, que cobre multidões de pecados, esse amor que todos nós sabemos que é infinito, esse amor que pôde e pode me suportar, que pode suportar a cada um de nós. Esse é o amor de Deus, que foi revelado, que foi projetado, que foi manifestado ali na cruz do Calvário, há um pouco mais de 2000 anos atrás, quando Deus se vestiu de homem, se tornou um homem. Ele foi Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E realmente somente aqueles que foram escolhidos, elegidos, naquele dia pôde ver que ali estava Deus em carne humana, Deus se tabernacularizou, ele se vestiu de carne, E aqui viveu. E ele em tudo foi tentado, mas ele nunca pecou. Na sua boca nunca se achou um engano, Ele foi o verbo, que se fez carne e se manifestou entre nós, tanto que as escrituras diz que nós fomos comprados com o sangue do próprio Deus. Então Jesus não tinha sangue judeu, nem sangue gentil, mas foi o próprio sangue de Deus que nós fomos comprados, e redimidos, E todos nós sabemos pelas escrituras que Deus se fez carne e habitou entre nós. E ele abriu um caminho, o caminho de misericórdia, ele abriu o caminho onde eu e você pode recomeçar ou começar e seguir este caminho, É o único caminho aí provido por Deus, nós podemos seguir através de Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe em mais este dia, Que a sua graça abundantemente continue sendo derramada em nossos corações. E nós estamos com mais uma oportunidade e também com mais esse privilégio que Deus ainda nos concede de viver aqui ainda nesta terra, viver ainda nesse tempo aonde as profecias, as escrituras estão se cumprindo, Cada palavra de Deus não cairá nem um jota, nem um tio da lei, e toda a palavra de Deus ela terá o seu pleno cumprimento, porque não foi o homem que falou, mas foi o próprio Deus, que usou os seus profetas, apóstolos, e isto tudo ficou registrado, escrito para exemplo nosso, para advertência de coisas que eram, coisas que são e coisas que ainda hão de vir. E os homens santos de Deus, eles falaram inspirados, pelo Espírito Santo, O próprio Deus os inspirou e eles escreveram então as profecias, escreveram a palavra de Deus. E passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras, não hão de passar. Então, o único lugar de segurança onde podemos descansar a nossa fé, estabelecer a nossa âncora, uma âncora segura e firme da nossa alma, é na palavra de Deus. A palavra de todo homem falhará, mas a palavra de Deus não falhará, e ela está se cumprindo. Tudo está tão patente e nu diante de nós, o mundo, os acontecimentos, todas as coisas que têm acontecido estão acontecendo ao nosso redor ou diante de nós, o mundo, todos os acontecimentos, terremotos, maremotos, pestilências, doenças, pragas, o amor de muitos se esfriando, como Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
E ele disse que nos finais dos tempos haveriam sinais no céu, sinais na terra. Então, maremotos, né, e tsunami, enfim, todas estas coisas é a natureza, é a palavra, tudo nos advertindo que esse mundo ele não vai permanecer, né? Tudo aqui será abalado, tudo aqui será movido, realmente toda a criação ela está gemendo, né? Está com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E a Bíblia promete para nós novos céus, nova terra, onde haverá a paz, a justiça, né? E esse céu que agora vemos, essa terra, ele passará, né, de uma forma para outra. A terra será purificada, né? Tudo será purificado para ser estabelecido novos céus, nova terra, um novo governo, um novo domínio, né? É um reino onde haverá a paz, a justiça. E esse será o governo e o reinado de Cristo Jesus com seu povo, com a sua noiva, com a sua igreja, o rei e a rainha, tendo um governo milenial por 1000 anos e depois adentrando-se à eternidade, né? Então tudo isso as escrituras, a palavra promete para nós. Nós estamos vivendo no tempo final. Nós estamos vivendo na última dispensação. Nós estamos vivendo na última era, última dispensação, no último tempo, né? Nós estamos vivendo nos dias finais e nesse tempo Deus está levando a cabo o seu plano, a sua obra, tudo aquilo que Ele mesmo preordenou, tudo aquilo que Ele mesmo disse em sua palavra que estaria acontecendo. Nesses dias finais, Deus prometeu nos enviar um profeta, mensageiro escriturístico, um profeta que viria, né? Ele viria com toda a palavra de Deus, ele viria trazendo a mensagem completa e seria a restauração de todas as coisas, né? Restaurar significa levar de volta à condição original, restaurar aquilo que um dia estava em pé e caiu da sua condição, né? E esse profeta veio com uma mensagem de restauração para levar-nos de volta à fé original, de volta à palavra de Deus, de volta ao original. E os profetas sempre foram e são a boca de Deus, e Deus teve um mensageiro, né, em cada tempo, em cada era, e ele trouxe ali a porção da palavra para aquele dia, e aqueles que creram, receberam aquele mensageiro, aquela estrela, eles andaram na luz daquele dia, na luz que aquele mensageiro trouxe, na porção da palavra daquele dia. Eles creram, foram selados com o Espírito Santo, eles dormiram, estão aguardando agora a ressurreição. Então já se passou 6 vigílias, né? E é na 7ª vigília que o noivo vem. Já se passou 7 eras, ou seja, já se passou 6 eras, estamos dentro da 7ª e última era. Se passou 6 vigílias e nós estamos dentro da 7ª e última vigília, e foi na 7ª vigília que o noivo veio, ou que o noivo vem, né? E havia um mensageiro gritando, né? Houve ali perto da meia-noite, houve um grito: aí vem o esposo, né? Saí-lhe ao encontro. Então há um profeta, há um mensageiro gritando, né? Com a mensagem, preparando um povo para que quando o noivo aparecer, essa noiva ela estará pronta, ela estará vestida. Esse profeta teve muitas e muitas experiências que Deus o deu, Deus o treinou, o capacitou para o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele pregou mais de 1100 sermões e Deus o ordenou e disse para que ele gravasse os seus sermões, né? Porque haveria um ministério de fitas, um ministério mundial. Esse profeta foi incumbido de trazer uma mensagem para todas as nações, uma mensagem para o mundo inteiro, ou seja, ele é responsável por uma mensagem e também ele foi responsabilizado de preparar
uma noiva, né? Através dessa mensagem que no final do caminho ele estará apresentando essa noiva ao Senhor Jesus Cristo. E cremos nós que fazemos parte aí dessa noiva eleita, a senhorita Jesus Cristo. Como Deus ordenou esse profeta a gravar as suas mensagens, os seus sermões, ficou gravado em fitas, das fitas imprimido nas literaturas, né? Hoje temos acesso e podemos ter acesso a um cartão USB que você coloca em seu aparelho de celular e você pode ouvir muitas mensagens que William Marion Branham pregou, né, traduzida ao nossa língua, ao português, e podemos ouvir e absorver e entender e alimentar as nossas almas, né? Esse profeta veio trazendo a revelação de todos os mistérios de Deus escondidos, né, desde o passado, que veio sendo anunciado, mas a revelação viria nos dias da voz do sétimo anjo de Apocalipse 10, no verso 7. Então Deus diz para ele que ele gravasse a sua mensagem, né? Porque Deus também disse no ano de 1933, no rio Ohio, quando ele havia batizado 16 pessoas. E quando foi batizar a 17ª pessoa, a coluna de fogo, essa luz, o Espírito Santo, que sempre o conduziu e guiou desde seu nascimento, ela aparece, pousa sobre a cabeça de William Marion Branham, e dali saiu uma voz que disse, como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem, William Branham, precursará a minha segunda vinda. Havia centenas de pessoas ali acompanhando naquele dia no culto batismal. Ele estava batizando o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo. E esse fenômeno, um dos fenômenos, uma das vindicações no ministério de William Marion Branham foi esse acontecimento no ano de 1933. Mas se você quiser entender melhor essa mensagem, ter acesso direto para ouvi-la, né, para lê-la, então há um material que é disponibilizado, né, para cada filho de Deus, para aqueles que têm fome e sede de justiça, né, por meio da gravação A Voz de Deus, o qual está nos Estados Unidos, e o responsável ali, o irmão José Branham, é o filho do nosso profeta, irmão William Marion Branham. E essa mensagem está sendo distribuída ao mundo inteiro. Você pode também entrar no seu Play Store, no seu aparelho celular, e baixar o aplicativo com o nome A Mesa. Você baixando esse aplicativo, você terá acesso aos sermões de William Marion Branham, todos que já estiverem ou estão traduzidos ao português. Você estará ouvindo diretamente o profeta pregando a sua mensagem, e você poderá estar examinando com as escrituras, pois um profeta que traz a palavra, ele nunca fugirá das escrituras. A sua mensagem estará em harmonia completa com toda a palavra de Deus. Esse profeta pregou centenas e centenas de sermões, né? E ele trouxe muitos assuntos, e ele veio para restaurar todas as coisas, para nos levar de volta ao batismo bíblico, apostólico e cristão, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi o batismo de Pedro, de Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, o batismo dos apóstolos, o batismo da igreja primitiva. Todos eles foram e batizavam as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma santa ceia, né, com o ato do lava-pés. A santa ceia com vinho puro, pão asmo sem fermento, e também com o ato do lava-pés, aonde o próprio Jesus, em São João 13, ele depois de cear, ele deitou água numa bacia, né, começou a lavar os pés dos discípulos, né, e enxugá-los com a toalha, e disse, eu vos dei o exemplo, né, para que assim como vos fiz, façais vós também. Então ele deu o exemplo e ele lavou os pés dos seus discípulos depois de cear, e os discípulos lavaram os pés dele, e assim cumpriram-se com a palavra de Deus. Tudo isso, esse profeta veio para nos levar de volta à fé dos nossos pais apostólicos, a fé, né, de volta à palavra original, voltando-se às escrituras. Esse profeta pregou diversas mensagens, e ele pregou a mensagem ou
uma mensagem demonologia no estado físico, mostrando como que os demônios trabalham no estado físico, e ele mostrou que todas as enfermidades que hoje existem, né, elas provêm da quinta dimensão. É o próprio diabo que traz essas enfermidades ao nosso corpo, ao corpo humano. Isso originou-se por causa do pecado no princípio. Toda enfermidade que hoje existe, né, toda a doença, todo o sofrimento, né, foi por causa do pecado original, porque Eva duvidou de uma única palavra de Deus, e aí ela caiu, e todo o pecado, doença, morte, veio porque uma mulher duvidou ou arrazoou a palavra de Deus. Então, nesse estado de demonologia, no estado físico, ele mostra que câncer, catarata, diabetes, todo tipo de doença, ela vem originada por causa do pecado, e isso são demônios, são espíritos operando no corpo humano. E ele pregou também demonologia no seu estado religioso, como que o diabo opera também no estado religioso, pois Satanás, ele também é muito religioso, e por isso engana e tem enganado as pessoas, as igrejas, né? E ele pregou também a mensagem demonologia no estado de espírito sedutores. São mensagens tremendas, né, que nós podemos ter livre acesso para ouvir, examiná-la e saber que esse profeta é a boca de Deus. Trouxe uma palavra completa para nos livrar de que não sejamos enganados nesses dias finais. Nessa mensagem estado demonologia, estado religioso, ele vai contar uma experiência que ele teve quando ele esteve no meio do povo pentecostal, né? E era um movimento que estava acontecendo, e ele esteve ali, e ele viu que o genuíno Espírito Santo estava caindo ali, que o genuíno Espírito Santo manifestava entre o povo pentecostal, e ele viu que os dons genuínos de Deus também eram manifestados ali quando ele esteve nessa reunião juntamente com eles. Mas ele teve uma grande experiência, e que no momento ele não entendeu muito, mas depois ele, por visão, revelação de Deus, ele pôde entender por meio das escrituras que realmente o que estava acontecendo e que acontece no meio do povo religioso, né? E ele, então, pela palavra, Deus mostrou para ele o que realmente era aquilo. Ele teve uma grande experiência, e isso ficou em suas mensagens para mostrar e abrir os nossos olhos também. Eu quero ler uma escritura, né, alguns versículos no livro de Hebreus, né, no seu capítulo 6. Né? Vamos ler aí para uma meditação e depois ler essa grande experiência que o nosso profeta teve, né? Aí, e eu creio que nos ajudará. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 6 diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então a terra, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa
para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos estar meditando um pouco dentro aí desse assunto e dentro dessa grande experiência que o nosso profeta, nosso irmão William Marion Branham teve, né? Sendo ele um profeta, e depois ele teve a revelação do que realmente era aquele acontecimento que ele esteve e participou ali. No parágrafo 43 da mensagem Demonologia e Estado Religioso, o profeta dá uma sequência, continuando, ele diz assim: agora tomando este assunto de demonologia e falando sobre demônios. Agora as pessoas, quando se diz demônio, logo começam a pensar, algum fanatismo ou algo assim. Mas demônios são tão reais quanto anjos, são igualmente reais. E o diabo é um demônio tão real como Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é um demônio, o céu é igualmente real. E se não existe coisa como inferno, não há coisa como o céu. E se não há bem-aventurança eterna, punição eterna, melhor dizendo, não há bem-aventurança eterna, se não há dia, não há noite. Está vendo? Mas tão certo quanto há dia, há noite. Então, tão certo quanto há o cristão, há o que está fadado a ser hipócrita. Tão certo como há a pessoa que é genuína de Deus, há a pessoa para imitar isso. Está vendo? É exatamente pró e contra, preto e branco, e em tudo no decorrer da vida, verdadeiro e falso em todo lugar. E há um evangelho falso, há um evangelho verdadeiro. Há um batismo verdadeiro e há um batismo falso. Há a falsificação e há o verdadeiro. Há o verdadeiro dólar americano e há o falso dólar americano. Há o cristão genuíno, há o hipócrita genuíno. Veja, isso é só imitação. Assim que encontra-se isso de modo que tudo isso segue junto. Agora não podemos separar isso. Deus permite que a chuva caia. Possa ele me deixar falar um pouquinho? Quantos pregadores estão aqui? Levante a mão. Por todos os lados, pregadores, vejamos sua mão. Bem, Deus os abençoe, irmãos. Agora, não tomem isto como doutrina agora, mas pouco antes de abordarmos esse assunto vital, eu lhes direi uma coisa. Quantas pessoas pentecostais estão aqui? Levante a mão. Por todos os lados. Bem, vocês são todos pentecostais. Muito bem. Vou contar-lhes o que me aconteceu logo que entrei no meio de vocês. Classe. Então agora o profeta vai começar a contar o que aconteceu, a experiência que ele teve logo que ele entrou ou encontrou os pentecostais. Eu estava aqui mesmo em Indiana, num certo lugar chamado Mispia. O primeiro grupo de pentecostal que vi era chamado de Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Creio, ou algo assim, um ótimo grupo de pessoas agora organizaram-se em união e chamaram-se Pentecostal Unida. Separaram-se do resto por causa de uma questão sobre batismo em água. Isso não os torna hipócritas. Há muitos cristãos genuínos, verdadeiramente genuínos, com o Espírito Santo, que nasceram de novo na classe deles. E Deus lhe deu o Espírito Santo por serem batizados em nome de Jesus. E deu aos outros o batismo do Espírito Santo, sendo batizados em Pai, Filho e Espírito Santo. E de modo que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Então quem? Quem o obedeceu? Aí está. Se simplesmente esquecessem, e aqueles que queiram ser de um jeito que sejam, e que vocês sejam irmãos, é só isso. Não, o que causou isso foi separá-los,
separar. Estão vendo? O que? Foi separar, dilacerar, separar os irmãos, colocar fora e separarem-se. Não, Senhor, não somos separados, somos um. É isso mesmo. Mas quando me encontrava lá, eu estava observando aquelas pessoas. Agora, eu tinha acabado de sair de uma igrejinha batista do sul, normal. Ora, vi aquelas pessoas, entrei lá e batiam palma, gritando, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais? Pensei, que coisa, ufa, de repente, eis que vem uma pessoa por ali, dançando com tudo que podia, tan, 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 tan. Pensei, que comportamento numa igreja. Nunca ouvi falar de coisas tais como estas. Continuei observando-os por ali, queria saber, ora, o que há com essa gente? Agora, você já me ouviram contar a história da minha vida quando fui até aquela reunião lá. Mas isto é uma coisa que nunca contei. Nunca contei antes em público. Então eles, agora, se você quiser apagar no seu gravador, ora, pode fazer. Muito bem. Agora nisto observei e agora pensava bem. Esta gente é a gente mais alegre que já vi na vida. Não estavam envergonhados da religião deles. Nós, os batistas, ficamos um pouquinho envergonhados de vez em quando você sabe, está vendo? E quando vão orar, você sabe, ficam atrás do leque, você sabe, mas essa gente não ficava, irmão. Eles tinham religião por dentro e por fora, e em volta deles todos. Bem, lembro-me daquela noite quando subi na plataforma, disseram, todos os pregadores na plataforma. Era uma convenção, tiveram que realizá-la aqui no norte, por conta do problema da cor, a lei negra do sul. Então tinham todos se reunido ali de todos os lugares, então eu estava sentado lá em cima e ele diz, bem, agora ouvi todos os pregadores no decorrer daquele dia e daquela noite, disseram de certo pregador velho, e ele era um homem idoso de cor que veio, só um pouquinho de cabelo em volta da cabeça, assim como um longo paletó de pregador de cauda longa, você sabe, colarinho de veludo, e era tempo de calor. Coitado do velhinho, foi ali desse jeito, e ele disse, meus amados filhos, e ele diz, quero dizer a vocês, começou a testificar. E eu era o mais jovem sentado na plataforma, de modo que então ele disse, eu lhes digo, ele tirou seu texto lá de Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos do mundo? Faz-me saber onde foram firmados. Todos estes outros pregadores tinham pregado sobre Cristo, seguindo a tendência normal. Eu os ouvi, gostei, mas não este velho homem. Ele foi lá no passado, uns 10.000 anos antes mesmo que o mundo começar, e ele subiu nos céus e desceu direto pelos céus a respeito do que estava acontecendo. O que estavam pregando estava ocorrendo durante o dia. Ele estava pregando sobre o que estava ocorrendo no céu, e ele trouxe Cristo de volta ao arco-íris horizontal, de volta lá em algum lugar na eternidade. Ora, não faziam 5 minutos que estava pregando, quando esse velho algo apoderou-se dele. E ele deu um salto no ar, bateu um calcanhar contra o outro e gritou, viva! Ele tinha o tanto de espaço que eu tenho aqui em cima. Ele disse, vocês não têm espaço suficiente para mim pregar. E se foi? Bem, pensei, se isso faz um homem de 80 anos agir assim, o que fará a mim? É isso que quero, é isso que quero. Mas o que me deixou perplexo foi isto. Agora estamos falando sobre demônios. Agora, o que me deixou perplexo foi que eu observava 2 homens, um sentado de um lado e o outro do outro lado. E quando o espírito caía, estes homens se levantavam e falavam em línguas e gritavam, e ficavam branco em volta da boca
e pensei, ó, que coisa, se eu pudesse ter isso. Está vendo? Que maravilha! Ó, isso é, gosto demais disso. Bem, fui ao campo de milho e já lhes contei a história da minha vida. Vocês lembram no livro? Dormi a noite toda e voltei na manhã seguinte, então pensei em testar. Tem um jeito de fazer as coisas que ninguém sabe, a não ser Deus e eu. Então, isso toma uma parábola e vou me encontrar com o espírito de um homem. Vê se isso aqui mesmo na plataforma, está vendo? Então comecei a conversar com um desses homens. Eu os vi, sentavam juntos, seguravam as mãos e dançavam e gritavam. Pensei, ó, que coisa, isso parece real para mim. E peguei numa das mãos dele e eu disse, muito prazer, Senhor. Ele disse, muito prazer, um homem muito agradável, tipo de homem cavaleiro, ele disse. Eu disse, o senhor é ministro? Ele disse, não, senhor, sou apenas um leigo. E comecei a conversar com ele para que pudesse captar seu espírito. Está vendo? Ele não sabia disso, ninguém sabia, e eu nunca disse nada sobre isso. Anos depois, antes de eu mencionar, então eles, mas quando cheguei a descobrir, aparentava ser verdadeiro, exatamente perfeito, um homem cristão. Aquele homem absolutamente era um santo de Deus. Pensei, irmão, está bem. Mas a parte estranha, quando consegui falar com outro homem, foi contrário. Ele estava até mesmo vivendo com uma mulher que não era sua esposa. Isso mesmo. E vi isso chegar a ele, uma visão. Pensei, ó, que coisa, não pode ser assim. E o homem, pensei, agora, este espírito entre esse povo é errado. Não passa disso. Então aquela noite, quando fui à reunião e as bênçãos estavam caindo, eu orava a Deus e o Espírito Santo, o anjo do Senhor dava testemunho que era o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que estava caindo neste homem, estava caindo naquele homem. E quando o Espírito Santo caía, ambos se levantavam, e ambos gritavam, e berravam, e louvavam o Senhor, e falavam em línguas, e dançavam. Eu disse, eu simplesmente não consigo entender. Senhor, não consigo ver isso na Bíblia. Onde isso pode, certo? Agora eu disse, talvez eu esteja enganado. Está vendo? Agora aqui eu não consigo, sou estritamente fundamental na Bíblia. Tem que ser isto. Está vendo? Eu disse, Senhor, Tu conheces minha condição e eu tenho que ver isso na Tua palavra. E eu não consigo entender. Quando o Espírito Santo está caindo nesse homem, o Espírito Santo cai naquele homem. E um deles é um santo e o outro é hipócrita. E sei disso, sei. Eu poderia ter levado o homem para fora e provado para ele. Ou chamado para fora ali mesmo e dito a ele a respeito disto. Do mesmo modo que eu poderia com aquele homem sentado aqui mesmo ontem à noite, não passava de um impostor, que era um verdadeiro, que era um de verdade, sentado ali, e eu deveria ter manifestado isso. Mas ele teria se levantado e começado a argumentar. Por isso eu simplesmente deixei passar por conta da reunião, mas eu o conheci, sim, Senhor. Tinha uns 2 desses sentados bem lá atrás, a outra noite, pertence a certa igreja bem aqui na cidade. Realmente crítico, eu os vi, mas se manifestasse, começaria o problema. Já fiz isso muitas vezes, simplesmente os deixo em paz. Não tem problema, Deus sabe, Ele é o juiz, deixe que me chamem uma vez, então você verá alguma coisa acontecer. Veja você, deixe-o. Como o demônio, nunca manifestei o demônio. Ele simplesmente veio até mim e me desafiou. Foi então que Deus entrou em ação. Veja, isso mesmo. E você viu o que aconteceu. Muito bem, mas simplesmente deixo passar.
tornou a reunião difícil, pois aquele espírito estava avançando em mim direto o tempo todo, veja, e de modo que simplesmente continuei adiante. Mas agora esses homens eu não conseguia entender. E eu fui 2 anos mais tarde, ou 3, quando eu estava no Grange Mill, Indiana, aqui, na área reservada dos escoteiros. Eu estava lá numa velha caverna onde vou orar. E eu disse: Senhor, não consigo entender o que aconteceu com aquele grupo de pessoas. As pessoas mais excelentes que já fiquei conhecendo em minha vida. E eu não consigo entender como que esse poderia ser o espírito errado. Quando se então tu sabes da integridade do meu coração, tu sabes como te amo e como tenho servido a ti, e o mesmo Espírito que está aqui comigo estava naquelas pessoas, e eis que ele estava naquele rapaz lá, justamente da mesma forma, por isso eu não conseguia entender. E o Senhor desceu em sua misericórdia e me mostrou, eis o que foi. Tem que ser conforme a Escritura primeiro. Ele disse: apanhe sua Bíblia. E apanhei minha Bíblia e creio que segurei aquela Bíblia por 10 minutos, sem ninguém